Olá, professor José Landsberg, e venho aqui conversar com vocês sobre outros tópicos importantes na gestão financeira de uma empresa, na gestão financeira para os empreendedores. Nós, quando falamos de gestão financeira, a gente mostra a preocupação muito na arte de administrar recursos, na arte de entender como a empresa está gastando, quando a empresa está recebendo. Mas também faz parte da boa gestão financeira de uma empresa a gente identificar possíveis problemas financeiros pelo qual a empresa pode passar. E o fluxo de caixa que nós conversamos anteriormente, ele vai te alertar sobre problemas que a empresa pode passar. Um dos problemas bem comum que existe nas empresas é a questão da inadimplência. Quando a inadimplência de uma empresa ela é muito alta, ela é nociva e corrói a base financeira da empresa. Por quê? Porque a empresa vendeu, a empresa entregou o seu produto, a sua mercadoria, mas ela não recebeu. E isso é péssimo, porque houve o gasto de produzir, o gasto de vender, esperando-se que esse gasto fosse suprido pelo recebimento, mas o recebimento não veio porque o cliente não pagou. Então você tem que buscar tratar essa inadimplência, cobrando, fazendo uma cobrança na maneira justa, mas uma cobrança rígida, uma cobrança que garanta o retorno do recurso. Um outro problema também bem comum é o descompasso, é o descasamento do fluxo de caixa, que é aquilo visto lá no fluxo de caixa quando o fluxo de caixa é negativo, ou seja, eu não tenho recursos suficientes para honrar com os compromissos da empresa ou os recursos estão após o pagamento. Você tem que buscar sanar esse problema, trazendo esses recursos, antecipando esses recursos para antes. Então, é uma antecipação no recebimento do cartão, que vai te trazer mais receitas para o momento presente. É a negociação das tuas obrigações, diluindo o prazo de pagamento, para que você possa ajustar esse fluxo de caixa. Você, enquanto gestor financeiro, também tem que estar buscando, tem que estar preocupado com os gastos, custos e despesas que a empresa não precisa ter, mas tem, ou custos e despesas que a empresa precisa ter, mas que poderiam ser otimizados. A gente precisa entender, como diz o Beto Sucupira, um grande empreendedor nacional, que custos, ele compara custos à unha. Elas estão sempre crescendo, por isso a gente precisa estar sempre monitorando os gastos da empresa para evitar que ele cresça demais. Então, se preocupar com possíveis problemas financeiros que a empresa possa vir a ter, é uma preocupação também do gestor financeiro. O gestor financeiro ele tem que estar preocupado também com o capital de giro da empresa. O que é o capital de giro da empresa? É o volume de recursos necessário para que a empresa rode as suas operações, ou seja, para que a empresa possa receber, pagar os seus fornecedores, as suas obrigações, ter estoque suficiente para produzir matéria-prima, para atender os seus clientes, enfim, é o recurso necessário que faz com que a operação da empresa rode. Se o capital de giro, por algum momento, ele é colocado em risco, ele falta, a empresa pode não conseguir rodar a sua operação. E ao não rodar a sua operação, ela acaba sendo prejudicada. Um dos pontos fundamentais na gestão financeira e causa muito problema quando não observado é a questão da precificação, da definição do preço do seu produto. Então você tem que se debruçar sobre o seu produto, entender como ele é produzido, quanto se gasta para produzir, qual é a margem de lucro desejada pela empresa para, a partir do momento em que você entender como o seu produto está se comportando, quanto ele custa para produzir, você fazer a correta precificação. Precificar não é olhar apenas para o mercado, não é olhar apenas quanto os outros estão cobrando por aquele produto semelhante ao seu. Olhar para os seus pares, para o mercado, faz parte do processo de precificação, mas não pode ser a única medida de precificação. Você tem que olhar para o mercado sim, mas você tem que olhar para o produto em si. Quanto você gasta para produzir o seu produto? Quanto você tem de gasto para entregar o produto ao cliente? E qual é a margem de lucro que você deseja? Quanto você quer ganhar naquele produto? E, a partir desse entendimento de quanto o seu produto gasta, de quanto você quer ganhar no produto, você definir um preço. E sim, vale você
comparar com o mercado para verificar se o preço que está sendo cobrado é o preço correto. Mas não precifique apenas olhando para o mercado, precifique olhando para o seu produto, na acepção do seu produto principalmente. A geração de lucro também é um fator fundamental e que deve ser buscado pelo gestor financeiro. E o que é o lucro? Quando surge o lucro? O lucro surge quando a empresa mais arrecada do que gasta, quando a empresa mais recebe do que paga. Enquanto o gestor se preocupa em mais receber do que pagar, ele vai garantir a geração de lucro, e empresas que geram lucro são empresas sustentáveis que têm continuidade.